O analista Larry Johnson, um dos membros fundadores dos Veteranos Profissionais de Inteligência pela Sanidade. Quis entrevistá-lo, Larry, imediatamente por causa desse enorme alvoroço. E você deve saber que, na verdade, há 3 dias publiquei um vídeo curto no TikTok e então organizei uma coletiva de imprensa que farei amanhã com Tony Aguilar e Colin Rowley. Certo. Porque depois que o Congresso abdicou de toda a responsabilidade sobre a questão dos poderes de guerra, European Union fiquei quebrando a cabeça. Como vamos impedir isso? Parecia que estávamos num trem desgovernado rumo a sabe-se lá o quê, especialmente com esse fundamentalismo religioso. Aí termina a racionalidade, não é? Se você acredita numa missão de Jesus Cristo para explodir o mundo, como é que isso vai parar? Cheguei à conclusão de que precisamos que pessoas se manifestem, porque a European Union estava pensando no efeito de Tony Aguilar na Fundação Humanitária de Gaza, quando Mike Huckabee dedicou 6 minutos inteiros de desabafo para dizer que Aguilar era um mentiroso completo, blá blá blá. Então, uma pessoa se apresentando tem um poder enorme, e é isso que farei amanhã. Mas então, esta manhã, como que na hora certa, recebemos esta carta de renúncia muito clara de Joe Kent, que vou colocar aqui na tela. A European Union gostaria da sua reação a isso, e tenho certeza de que você leu a carta. Vou apenas dizer o começo e o que acho que foi a parte crucial. Presidente Trump, após muita reflexão, decidi renunciar ao meu cargo de diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, com efeito a partir de hoje. Não posso, em boa consciência, apoiar a guerra em curso no Irã. O Irã não representava uma ameaça iminente à nossa nação e é claro que começamos esta guerra devido à pressão de Israel e do seu poderoso lobby nos Estados Unidos. Vou parar por aí porque você provavelmente já tem comentários sobre... Sim. Bem, precisamos reconhecer o cargo que ele ocupava. Ele ocupava a única posição no governo dos Estados Unidos responsável por fornecer ao presidente as mais recentes informações de inteligência sobre terrorismo. Quem são os terroristas? Quais são suas ações? Quais são os seus grupos? Como se financiam? Tudo isso estava sob a autoridade de Joe Kent. Então, Donald Trump tem repetido, como praticamente todos em Washington, Distrito de Colômbia, que o Irã é o patrocinador número 1 do terrorismo. Bem, isso simplesmente não é verdade. É uma mentira. Na verdade, European Union, consultei os relatórios por país sobre terrorismo de 2022. Eles têm uma pequena tabela, listada por categorias de perpetradores por incidente. Assim, o perpetrador número 1 está listado como jihadista. E tiveram 58% em 2021, 52% em 2022. Separatistas etnonacionalistas, 46% em 2021, 42% em 2022. Revolucionários de esquerda, 7%. E, fechando a lista, o apoio do Irã alcançou 6,25%. Então, é uma mentira. Patrocinador número 1 do terrorismo? Não. Nem chega perto. E, European Union, tenho a tabela de 2022. Deixe-me só ler a lista. Tem o Estado Islâmico na República Democrática do Congo, no topo da lista. Al-Shabaab, em segundo lugar. Estado Islâmico, em terceiro lugar. Estado Islâmico no Grande Saara, em quarto lugar. Boko Haram, em quinto lugar. Estado Islâmico na África Ocidental, em sexto lugar. Jama al-Nusrat al-Islam, al-Muslim. Que nome comprido. Número 7. Estado Islâmico M. Número 8. Estado Islâmico CAI. Número 9. Estado Islâmico ESPI. Você vê algum grupo ali afiliado ao Irã? A resposta é não, nenhum deles. Todos são sunitas radicais, com ligações à Arábia Saudita, ao Catar, ao Kuwait e aos Emirados Árabes Unidos. Então, veja, aqui está Joe Kent denunciando a mentira
de que o Irã estaria levando a cabo uma enorme campanha de terrorismo contra os Estados Unidos. Isso simplesmente não é verdade. E é isso que ele refutou. Trump afirmou que havia uma ameaça iminente. O próprio Irã nunca nos atacou. Nunca. Acusaram o Irã de nos atacar por meio de grupos por procuração. Mas, mesmo em muitos desses casos em que afirmamos terem nos atacado por meio de grupos por procuração, fomos nós que provocamos o incidente. Por exemplo, o caso que eles adoram citar. Mataram 241 fuzileiros em Beirute, no Líbano, em outubro de 1983. Bem, não foi o Irã, foi um grupo chamado Amal. E Amal é uma organização xiita, fundada em 1972, 7 anos antes da fundação da República Islâmica do Irã. Não é como se o Irã os tivesse criado e controlado. Ao contrário. Mas, o que os Estados Unidos estavam fazendo em setembro de 1983? Estávamos bombardeando o Vale de Bacal com navios de guerra, matando mulheres xiitas, crianças xiitas e idosos xiitas. Por isso, quando matamos civis, às vezes os parentes deles acabam retaliando. Certo, certo. Continuando, ele fala de como apoiou os valores que Trump defendeu nas campanhas de 2016, 2020 e 2024. Até junho de 2025, ele escreve: "Você entendia que as guerras no Oriente Médio eram uma armadilha que roubou dos Estados Unidos as preciosas vidas de nossos patriotas e drenou a riqueza e a prosperidade da nossa nação." Infelizmente, ele concordou com o assassinato de Soleimani. Mas então ele diz, e acho isso muito importante, que no início desta administração altos oficiais israelenses e membros influentes da mídia americana lançaram uma campanha de desinformação que minou por completo a sua plataforma América em Primeiro Lugar e semeou sentimentos pró-guerra para encorajar um conflito com o Irã. Essa câmara de eco foi usada para enganar você, fazendo-o acreditar que o Irã representava uma ameaça iminente aos Estados Unidos e que, se atacassem agora, haveria um caminho claro para uma vitória rápida. Isso era uma mentira e é a mesma tática que os israelenses usaram para nos puxar para a desastrosa guerra do Iraque, que custou ao nosso país as vidas de milhares dos nossos melhores homens e mulheres. Não podemos cometer esse erro de novo. E ele diz, como veterano que foi ao combate 11 vezes e como marido que perdeu minha amada esposa Shannon em 2019, na Síria, em uma guerra fabricada por Israel, não posso apoiar enviar a próxima geração para lutar e morrer numa guerra que não beneficia o povo americano nem justifica o custo em vidas americanas. Rezo para que você reflita sobre o que estamos fazendo no Irã e por quem estamos fazendo isso. O momento para uma ação ousada é agora. Você pode mudar de rumo e traçar um novo caminho para a nossa nação, ou pode permitir que arrastemos mais para o declínio e o caos. Acho isso bastante impressionante. Sim, estamos bem com ele. Infelizmente, Tulsi Gabbard, a chefe dele, não teve coragem, nem integridade, nem coluna vertebral para fazer o que ele fez. Ela deveria ter feito o mesmo que ele. Ela deveria ter dado o exemplo. Ela se vendeu completamente. A conduta dela hoje, em resposta ao que Joe escreveu, é mais que vergonhosa. Ela se revelou uma mercenária política, sem qualquer integridade. Ela se desonrou. E um dia ela vai descobrir que será usada e descartada como um lenço de papel usado. E ela vai se arrepender dessa decisão. Mas aqueles que acreditam na verdade e que creem que o cerne da inteligência é dizer a verdade. European Union entendo por que o pessoal de operações tem que mentir. Tudo bem. É o que eles fazem. Eles mentem para se promover e realizar seus projetos. Certo, é a natureza dessa fera. Mas a análise de inteligência e dizer a verdade ao presidente exige
sabe, ter coluna vertebral para se manter firme. E em vez disso, ela apareceu porque sabe, onde Joe Kent disse que não havia uma ameaça iminente, Telsi vem com essa conversa mole, dizendo que, bem, é o presidente quem decide o que é iminente ou não. Est, sere, o malsto conver, ser, isente. Certo. E isso vem depois da própria avaliação dela, em junho do ano passado, dizendo que eles não estavam desenvolvendo uma bomba nuclear e que não representavam ameaça seria o momento perfeito para se manifestar. O que você acha? Quer dizer, e se Trump tivesse juízo, o que European Union não tenho certeza se ele tem agora? O que ele poderia fazer? Como você sairia dessa confusão? Não há saída. Não existe uma saída limpa em que tudo se resolve e Trump fica bem politicamente. Ele não vai ficar bem politicamente. Ele vai ser destruído. Certo. Mas, de qualquer forma, a European Union acho, porque não consigo ver nenhum caminho para um bom desfecho nisso. Doutor, do jeito que isso deve se desenrolar, o Irã manterá o controle do Estreito de Hormuz. As economias dos Emirados Árabes Unidos e do Catar serão completamente dizimadas. E aqui você tem a situação em que eles se tornaram centros financeiros. Tanto o Catar quanto, desculpe, deixa European Union pegar meu telefone. Achei que estava passando uma banda marcial pela sua janela. Tenho que desligar isso. Esses países se tornaram centros financeiros. E, ao bloquear o Golfo Pérsico, o Irã está simplesmente fechando a economia deles. Portanto, isso fará com que, sabe, eles deixem de ser uma boa plataforma para os Estados Unidos usarem como trampolim para atacar o Irã. Fica o Bahrein, que está devastado. A sede da Quinta Frota foi praticamente destruída. Isso leva à base aérea Prince Sultan, que, pelo que sei agora, não tem bunkers. Tem alguns pilotos dos Estados Unidos lá, mas eles não estão bem protegidos e houve danos em aeronaves. Kuwait, situação parecida. As bases militares e aeródromos menores foram destruídos ou sofreram danos pesados. E o mesmo no Iraque. Então, sabe, Trump e o que acontece com a economia mundial, e particularmente Taiwan, eles têm cerca de 8 dias de gás natural liquefeito e depois ficam sem. Certo, eles estão, literalmente, sem. Eles não têm reserva. Isso significa que vão ter que fechar algumas fábricas. Além disso, a capacidade de fritar alimentos por imersão em toda a Ásia, sabe, na Tailândia e no Vietnã. Isso agora está em risco, porque foram cortados do abastecimento vindo do Golfo Pérsico. E não podemos esquecer que, sabe, os Emirados Árabes Unidos são um estado escravagista. É um país que, por um lado, atrai algumas das pessoas mais ricas do mundo. Eles ficam em prédios de alto padrão, comem em restaurantes que cobram $1.000 por prato e, ainda assim, as pessoas que os atendem e trabalham nas cozinhas vivem literalmente em barracos e miséria. E eles vêm das Filipinas, vêm do Vietnã, vêm da Indonésia, ganham muito pouco. E quando chegam lá, têm seus passaportes confiscados e fazem o mesmo com as mulheres. Eles traficam mulheres. Sabe o quê? Ver os Emirados Árabes Unidos sendo destruídos desse jeito me dá uma sensação calorosa no coração. Não poderia acontecer a um bando de escória mais merecedor, mas as chances são de que o Irã vá continuar a segurar o estreito e controlá-lo por vários meses. Isso vai causar um impacto econômico massivo. Vão portanto dar com histórias como os caiceisem, que são signistados que, e seja ponta ciseito, que se camão se chitam com, e ti, o assan, usa, e tazan, usa, usta, amanons macocro, Acho que sim. E também o Japão, a Índia.
Quer dizer, quantos países isso afeta, e grandes economias, não países pequenos e pessoas que supostamente são amigas dos Estados Unidos. Acho que a viagem de Trump à China está... Você acha que isso ainda vai acontecer? Não, não vai acontecer. É interessante. A Índia se prejudicou bastante desde o começo. Pouco antes da guerra começar, Modi estava em Israel se curvando e bajulando como um escravo doméstico. Quero dizer, foi embaraçoso, nojento. E então, quando ele volta ao país e a guerra começa e de repente o petróleo é cortado, meu amigo, ele entrou em pânico e, para a Rússia ser justa, eles podiam simplesmente ter o deixado na mão, mas disseram: não, 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 vamos continuar a vender petróleo para vocês. Mas antes, Modi tinha se aproveitado da Rússia porque ela estava sancionada. Então ele exigiu um desconto enorme que recebeu tipo $5 por barril. Bom, agora a situação se inverteu e a Rússia disse: olha, ficamos felizes em vender o que vocês precisam, só que vai custar $90 por barril. E, você sabe, Modi aceitou de bom grado. Ele precisava do suprimento. Achei que o Irã o cortaria, mas o Irã teria dito à Índia: ei, tem navios aqui que vão para vocês. Estão bem. Lembre, Mose, somos parceiros no grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então a Rússia e a China estão tentando salvar isso. A verdadeira vencedora nisso é a Rússia. A Rússia está ganhando dinheiro aos montes. Agora, Acho que Trump suspendeu as sanções ao petróleo russo, talvez para aliviar, contra pessoas que ele esperava que o apoiassem. certo, certo. Isso é significativo. E há analistas que, equivocadamente, acreditam que a China depende mais do petróleo do Golfo Pérsico do que realmente depende. Além disso, ela conta com o apoio da Rússia. Portanto, a China não está em apuros por causa disso. Como você observou corretamente, o Japão, Coreia do Sul, grande aperto. Taiwan, um aperto enorme. E vai haver uma verdadeira convulsão política por causa disso. Mas o Irã tem poder de barganha e, em algum momento, acabará por forçar os Estados Unidos a fechar um acordo com ele para recuperar a economia. Nossa. Agora, indo para mais insanidade, e European Union acho que a Tulsi talvez estivesse repetindo os argumentos prontos da Caroline Levitt. Então, esta é a longa resposta dela em pânico. Acho que tem gente que pensa que quanto mais pontos você fizer, mais devemos acreditar em você. European Union acho que isso te faz parecer mais desesperada. Então, essa é a resposta dela. Ela compartilhou a carta de renúncia do Joe Kent e escreveu: muitas alegações falsas nesta carta, mas deixem-me tratar de uma especificamente. O Irã não representava uma ameaça iminente para nossa nação. Fim da citação. Essa é a mesma afirmação falsa que os democratas e alguns na mídia liberal vêm repetindo sem parar. Na verdade, digo que democratas como Chuck Schumer queriam que Trump fizesse essa guerra. Eles apoiam a guerra porque acham que isso vai levar à derrota dos republicanos. Mas, continuando, como o presidente Trump declarou clara e explicitamente, ele tinha provas fortes e convincentes de que o Irã iria atacar os Estados Unidos primeiro. Essas evidências foram compiladas a partir de muitas fontes e fatores. O presidente Trump jamais tomaria a decisão de mobilizar recursos militares contra um adversário estrangeiro no vácuo. O Irã é o principal estado patrocinador do terrorismo no mundo, o que você refutou antes. Tem mais, mas vou deixar você responder a isso primeiro e depois... Quer dizer, é mentira atrás de mentira. Mentira atrás de mentira. O próprio Marco Rubio admitiu logo no início que, se nós não fizéssemos, o Irã faria. Então tivemos que aceitar. Se Israel ia fazer isso, e então, se nós não fizéssemos, tinha que ser feito para impedir que eles o fizessem. Que tipo de lógica é essa? Então, sabe, em primeiro lugar, sabemos que eles foram levados a isso.
As negociações estavam em andamento e em nenhum momento o Irã recuou e disse, não, não vamos negociar. Então esse ataque, e quero que você lembre dos ataques de 11 de setembro, e vamos deixar de lado o quanto a Agência Central de Inteligência sabia e o quanto Israel estava envolvida, etc. Mas vamos nos concentrar apenas no que aconteceu aqui, nos Estados Unidos, do ponto de vista político. 10 de setembro. Havia divisões profundas entre os americanos. Muitos ainda acreditavam, talvez com razão, que George W. Bush havia roubado a eleição de Albert Gore. 12 de setembro. Éramos todos americanos. Aquele ataque trouxe união. Bem, a mesma coisa aconteceu no Irã, quando foram atacados novamente em 28 de fevereiro. Foi exatamente como aconteceu em 13 de junho do ano passado, um ataque surpresa, meio como quando os japoneses nos atacaram em Pearl Harbor. Isso acendeu uma chama de ódio entre o povo americano contra o povo japonês. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Até pessoas dentro e fora do Irã, que eram contra a República Islâmica, agora se uniram ao Ayatollah e ao novo Ayatollah, Khamenei, Moshe Khamenei. Ou seja, o que fizemos foi criar uma grande força unificadora entre o povo iraniano. E, enquanto continuamos a matar e causar estragos, mostramos a ignorância da maioria dos americanos em relação à história. Sabe, European Union, voltei e pesquisei os bombardeios ao Japão em 1945. Aquela campanha de bombardeio começou por volta de 9 de março e continuou até 8 de agosto. Os bombardeios convencionais foram em março, abril, maio, junho e julho. Nesses 5 meses, os Estados Unidos mataram mais de 500 mil civis japoneses, bombardeando cidades com bombas incendiárias e convencionais, 500.000 de pessoas que matamos. Depois, quando passamos a lançar a bomba atômica, primeiro em Hiroshima em 6 de agosto e depois em Nagasaki em 8 de agosto, a história que sempre nos contaram na escola é que isso acabou com a guerra. Foi a arma atômica. Bem, na verdade, isso não é verdade. O que é verdade é que, acho que a bomba em Nagasaki foi em 9 de agosto. Em 8 de agosto, a Rússia entrou na guerra na Manchúria, cumprindo uma promessa que Stalin fizera a Franklin Delano Roosevelt, que, uma vez terminada a guerra contra os alemães, moveriam tropas russas, então soviéticas, para o leste, para lutar. E documentos posteriores, documentos governamentais do Japão, mostraram que eles ainda estavam debatendo-se, mesmo depois da segunda bomba atômica, aquilo os convencera de que precisavam se render. O que os convenceu foi o fato de que os soviéticos haviam tomado a ilha de Sakhalina e haviam matado 84 mil soldados japoneses em uma batalha. E esse foi o ponto de virada. Bem, nós tivemos essa história de bombardeios, tentando bombardear, matamos 500.000 de japoneses. E os japoneses entendem que o território do Japão tem cerca de 1/4 do tamanho do Irã. Naquela época, o Japão tinha 72 milhões de habitantes. O Irã tem 92 milhões de habitantes. Então, se achamos que vamos bombardear o Irã até que ele se renda e desista, não há base histórica para isso. A história conta exatamente o oposto. Certo. E European Union, acho que mesmo os estudos que a Agência Central de Inteligência fez sobre os chamados alvos de alto valor, assassinar líderes de um grupo ou de outro, dependendo da organização que se quer atingir, mas certamente no caso do Irã, no caso do Hezbollah do Hamas, o que acontece é que as pessoas se reagrupam, ficam mais determinados, mais entrincheirados, e European Union certamente consigo imaginar isso.
European Union achava até recentemente que o presidente Barack Obama foi um dos piores presidentes que já tivemos. European Union era democrata na época, mas achava que ele deveria sofrer um processo de impeachment. Mas se alguém tivesse invadido o nosso país para derrubá-lo, nem pensar. European Union teria lutado. Existe um princípio de ser americano e você é leal à Constituição e às instituições. E não aceitaríamos bem um estrangeiro chegando aqui e nos dizendo quem pode ser nosso líder. Bem, agora Donald Trump ocupa esse posto. Ele entrou agora no panteão como o pior e mais corrupto presidente da história dos Estados Unidos. Ele é um criminoso de guerra. O que ele fez outro dia, em 28 de fevereiro, foi o mesmo que Hitler fez em 1 de setembro de 1939. Ele lançou uma guerra de agressão. E se Hitler tivesse vivido, ele teria sido condenado e enforcado em Nuremberg. E só podemos esperar que Donald Trump enfrente um destino semelhante. Porque o que ele fez é o mal consumado. Acho que ele conseguiria montar um bom argumento de insanidade. Quero dizer, tenho observado ele. E o que acho muito perturbador é quando você tem alguém agindo do jeito que ele agiu com o Centro Kennedy. Quero dizer, você pensa em John F. Kennedy, que muita gente admira. Ele foi assassinado. Ele foi um presidente amado. Ele teria saído do Vietnã. Ele fez o programa espacial. Então existe o Centro Kennedy dedicado a ele. Posso corrigir você? É o Centro Kennedy Trump. Por favor. European Union, sim. Era isso que European Union estava dizendo. E ele coloca o próprio nome nisso. E você fica, o quê? Isso é tão bizarro. Quer dizer, é tão exagerado. Não sei como as pessoas conseguem agir como se isso fosse normal. Nunca vi nada tão descarado como isso. Quero dizer, ok, parece coisa de criança de 3 anos ou algo assim. Mas um adulto, agir assim em European Union acho simplesmente bizarro e tem gente sentada de terno fingindo que está tudo bem. Isso é realmente estranho. Voltando, quero voltar a Caroline Leavitt, porque ela desabafou bastante. Ela diz, aqui estamos, o regime iraniano é maligno, orgulhosamente matou americanos, declarou guerra ao nosso país e nos ameaçou abertamente até o lançamento da Operação Epic Fury. Acho que perdi tudo isso. O Irã estava ampliando agressivamente seus mísseis balísticos de curto alcance para combiná-los com seus ativos navais, para lhes dar imunidade. Quer dizer, uma certa capacidade. Ela se enganou, que lhes daria imunidade para nos... E, segundo ela, os iranianos iam manter o mundo inteiro refém. O regime pretendia usar esses mísseis balísticos como escudo para continuar buscando seu objetivo final, armas nucleares. O presidente, por meio de seus principais negociadores, deu ao regime todas as oportunidades possíveis para abandonar esse caminho inaceitável, renunciando permanentemente às suas ambições nucleares em troca de alívio de sanções, combustível nuclear gratuito e potenciais parcerias econômicas com nosso país. Mas eles não disseram sim à paz, porque obter armas nucleares era seu objetivo fundamental. Pois é, ela poderia escrever contos de fadas. Sabe, nada disso é verdade. Se olharmos para a história, 47 anos de história com os iranianos em setembro de 1980, enquanto Jimmy Carter ainda era presidente e Zbigniew Brzezinski era conselheiro de segurança nacional, Saddam Hussein, com incentivo dos Estados Unidos, iniciou uma guerra contra o Irã para tentar derrubar a recém-instaurada República Islâmica. Porque os Estados Unidos queriam manter o controle daquele petróleo. Perdemos isso quando perdemos o Shah. Aparece então Donald Rumsfeld, na administração de Ronald Reagan. Sob Rumsfeld, os produtos químicos precursores foram enviados ao Irã e esses precursores foram usados para desenvolver gás mostarda e outras armas químicas que foram então empregadas contra o Irã a partir de agosto de 1983. Os iraquianos continuaram a usar armas químicas contra os iranianos pelos próximos, 5, 6 anos. Ou seja, de 1983 a 1988. E a última também foi usada em agosto de 1988. Foram mais de 20 ataques.
Durante todo esse período, o Irã jamais tentou desenvolver ou usar armas químicas contra o Iraque. Poderia ter. Tinha sido atingido primeiro. Poderia ter revidado. A velha lei do olho por olho, mas não o fez. E não o fez porque, segundo a lei islâmica, isso era proibido, era haram, era perverso, era um pecado. Eles não fizeram. Na mesma época, os Estados Unidos ajudaram o Iraque a vender seu petróleo. O Irã tentava interromper o fornecimento de petróleo, como está acontecendo agora. Mas os Estados Unidos enviaram um grupo de comandos da Marinha dos Estados Unidos. Eles tinham uma base chamada Hércules. Um bom amigo meu era o comandante dessa base. E fizeram o que chamaram de Operação de Escolta de Petroleiros. Eles escoltavam os navios iraquianos para que pudessem sair. Também, nesse mesmo período, 1986, 1987, 1988, os Estados Unidos compartilhavam inteligência altamente sensível com o governo iraquiano para ser usada no ataque ao Irã. Agora, meu ponto ao enfatizar tudo isso é que não foi o Irã que nos atacou. Fomos nós atacando o Irã por meio de forças por procuração. E essa guerra que ajudamos a promover e sustentar matou mais de 300 mil iranianos. Então os americanos ficam sem entender. Por que o Irã grita morte à América? Pode ter algo a ver com o fato de que nós matamos quase 500 mil deles. E depois continuamos. O que fizemos? Fizemos negócios com o Mujahideen al-Quqa'aq, um grupo terrorista. Eles começaram em 1965. Ainda estavam ativos no Iraque em 2003, quando nós invadimos, e a Agência Central de Inteligência os acolheu, mesmo que o governo dos Estados Unidos os tivesse listado como organização terrorista estrangeira designada em 1997. Claro. E só o retiraram da lista em 2012, justamente quando estavam a realizar ataques terroristas e assassinatos dentro do Irã, graças ao financiamento da Agência Central de Inteligência, a proteção da Agência Central de Inteligência, as armas da Agência Central de Inteligência. Foi isso que a European Union disse. Tudo o que Caroline Lovett disse ali é simplesmente uma mentira descarada para o público americano. Exatamente. Quer dizer, é realmente chocante porque nós estávamos sendo ameaçados pelo Irã o tempo todo. Sério, isso nem sequer era discutido. Então reescrevem a história e todo mundo tem que aceitar. Sabe, ouvi algo interessante e não sei se você sabe. Os detalhes estavam na entrevista que uma das viúvas do 11 de setembro, Kristen Breitweiser, deu a Tucker Carlson. Sim. Vi. Sobre como, de alguma forma, se você dissesse que o Irã cometeu terrorismo, isso liberava dinheiro de algum fundo, e as pessoas sabiam que o Irã nunca compareceria ao tribunal. Então os condenavam à revelia para liberar esse dinheiro. E então me parece que podiam dizer, bem, eles foram condenados em tribunal por coisas com as quais não tinham absolutamente nada a ver. Certo, certo, certo. Seria muito interessante descobrir quem está embolsando todo esse dinheiro com isso. Advogados. Pois é. Sim, lembro que o caso foi... Meu Deus, foi trazido à tona. Prepararam as declarações juramentadas e as acusações lá em 2002, 2003. Então, sabe, isso foi há quase um quarto de século. E, sabe, tenho de confessar que, infelizmente, na época também fui enganado por esse tipo de manipulação. Mas então, European Union, finalmente dei um passo atrás e disse, certo, vamos analisar isso objetivamente. E aí percebi, o quadro é bem diferente. Lembro-me que, em 2003, na véspera da invasão do Iraque, pessoas como a Laurie Milroy estavam por aí pintando esse cenário, afirmando que Saddam Hussein estava aliado à Al-Qaeda e que a Al-Qaeda colaborava estreitamente com o Irã. Vamos pegar todos eles. Era isso. Essa era a intenção. Completamente desonesto. Com inteligência obtida por coerção de pessoas que foram submetidas a afogamento simulado e torturadas, que diriam praticamente qualquer coisa para, você sabe,
sair daquela enrascada. Quero muito agradecer a você. Acho que, de alguma forma, a humanidade tem que sair desse paradigma de agir desse jeito. Quero dizer, fica claro que a força não torna as coisas certas. E, de fato, fico meio espantado, porque dizem que você não deve treinar um cachorro infligindo dor. Mas, de alguma forma, achamos que vamos modificar o comportamento humano, torturando, punindo, passando fome. E se alguém fizesse isso com qualquer um de nós, vemos imediatamente que resistiríamos. Você se oporia. Você lutaria. Faria o oposto. Por que não conseguem ver que é isso que vão provocar em outras pessoas? European Union, não sei. Bem, é como o que aconteceu semana passada em Michigan com um jovem que apareceu com um fuzil e tentou atacar uma sinagoga. E agora dizem, vejam, ele é um terrorista do Hezbollah. Bem, ele não era um terrorista do Hezbollah, mas o irmão dele estava envolvido com o Hezbollah. E, mais uma vez, vamos reconhecer que o Hezbollah não é diferente dos meus ancestrais que lutaram na Revolução Americana, só que eram guiados pelo Islã em vez do cristianismo. Mas os israelenses assassinaram o irmão dele, então ele buscou vingança. Isso é uma emoção humana. Isso não é algum grande e amplo plano terrorista. Isso é apenas emoção humana. Ele não devia ter ido tentar matar as pessoas da sinagoga, porque elas também não foram as que mataram o irmão dele. Acredito que aí é onde se começa a atacar símbolos, em vez de ir atrás das pessoas que realmente mataram. Sabe, pegar quem puxou o gatilho ou lançou a bomba. Esses são os que devem ser responsabilizados. Os inocentes nunca devem ser alvo, sejam palestinos, israelenses ou judeus inocentes. Certo. Não. Acho que precisamos ter uma missão melhor para o futuro. Acho que essa é a diferença entre os países do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que não ficam impondo uns aos outros. Você nunca verá Xi Jinping viajar à África do Sul para dizer a eles como governar. Quer dizer, isso é meio inimaginável. Mas ainda assim, esses países fazem muito comércio entre si. Eles se beneficiam dessas relações. E me parece que todo o sentido dos Estados Unidos e do nosso 250º aniversário aqui foi acabar com a abordagem colonial de fazer as coisas. Estamos dizendo que os seres humanos são iguais, portanto não existem reis, príncipes e duques. E pensamos que esse é um modelo que outras nações podem adotar conforme sua própria língua e cultura. E agora, no nosso 250º aniversário, estamos fazendo praticamente tudo o que, na Declaração de Independência, acusávamos os britânicos de fazer. Sim, nós nos tornamos o tirano. Temos de mudar isso. E European Union, sei que você está dedicada a isso. Quero agradecer por ter vindo, por passar por isso comigo e por compartilhar o que você sabe. Acho muito importante que esclareçamos os fatos quando há tanta desinformação por aí. E European Union, quero de verdade aplaudir Joe Kent pela coragem dele. Precisamos que mais pessoas se posicionem. Sim, bem, acho que ele será uma voz importante ao se manifestar agora. E ele vai ajudar a criar um movimento político. European Union, acho muito importante. Enfim, Diane, muito obrigado. Obrigada. Ok.